Bem, vamos começar então. Já entrou uma galerinha. Boa noite, gente. Espero que estejam bem. Espero que tenham passado um bom final de semana, um final de semana tranquilo, final de semana de descanso, né? É importante descansar. Acho que é uma prática que envolve saúde mental, acho que para mim envolve sustentabilidade, inclusive em geral, e educação ambiental. Você poder ter um dia de descanso, né? A mente dá uma limpada na mente, poder estar com quem você gosta. Quem é professor sabe que se a gente não fizer isso, a gente não aguenta a semana. A semana ela se complica muito mais do que ela não deveria se complicar. Para quem não estava na última aula, então, só para me apresentar de novo, sou o Matheus, sou professor da rede privada atualmente de ensino aqui de Mogi das Cruzes. Sou formado em Ciências Biológicas, em Biologia pela USP. E também sou formado em gastronomia, não sei se eu contei isso para vocês na última aula, mas sou formado em gastronomia também. Então também tem uma pegada de cozinha. Sou especializado em segurança alimentar e nutricional, mas sempre fui para a área de ambiental, né, dentro da faculdade, dentro da área de educação. Trabalhei com educação ambiental já, trabalhei com educação não formal, educação formal, educação informal, todas essas vertentes da educação que a gente classifica. Na última aula, sou aqui de Mogi das Cruzes, sou conterrâneo aqui do cursinho Popular 68, e além de fazer parte do cursinho como professor de biologia, eu dou aula no cursinho de professor, eu também sou coordenador de um projeto, se vocês quiserem depois posso deixar o arroba do projeto, que é um projeto de segurança alimentar e nutricional, que a gente distribui alimento aqui para a região de Mogi, além de discutir a questão do combate à fome, discutir a fome nos espaços mais periféricos e como isso afeta o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, inclusive a agroecologia, inclusive a sustentabilidade do planeta, né? Como a fome ela atinge como um todo. Eu estou mais nessa área de pesquisa, além de hoje estar começando ali a mapear e observar o mundo como as práticas educacionais voltadas para práticas educacionais sustentáveis voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Então, como que a gente pode unir combate à fome e garantir a segurança alimentar de alunos, de estudantes e famílias estudantes dentro dos espaços educacionais? E que a gente pode fazer como professor, pedagogo, como educador, como multiplicador para fazer isso de uma maneira que seja mais educacional e até ir atrás de políticas públicas relacionadas a isso. Então, se a gente consegue, por exemplo, mapear bairros isso, a partir da escola e a partir das crianças que estão em alguma questão de insegurança alimentar. Essa é a minha pegada atualmente. Isso é o que eu gosto de estudar. Além de estudar cozinha brasileira, porque eu acho linda e fantástica e maravilhosa. Bem, na aula passada a gente falou um pouco sobre como transformar nossa prática educacional, no final das contas, numa prática investigativa, numa prática que não fuja só do conceito de que a prática educacional não fique só no conceito de uma prática ambiental que já é super válida, mas como que a gente pode explorar ainda mais isso? Como a gente pode transformar essa prática numa prática que seja alfabetizadora, que crie autonomia, que observe a questão científica por trás dela. Então, como a gente faz o letramento científico, a cultura científica implementada dentro da nossa prática de educação ambiental. Para a gente, não é que, e eu acho que eu gosto de reforçar isso, não é que a nossa prática de educação ambiental, ela não pode ser, por exemplo, passear pela escola e observar as plantas que tem na escola. Ou, por exemplo, fazer uma atividade, como eu coloquei de exemplo na última aula, sobre os feijões, sobre o desenvolvimento de feijões, né? Que é famoso plantar o feijãozinho. Mas como que a gente pode explorar isso a partir de uma sequência didática, né? Como é que a gente pode observar para essa temática, desenvolvimento vegetal, e além de ela ser impactante na questão de segurança alimentar, ou até na questão de ambiental mesmo, de percepção ambiental, como é que a gente pode transformar isso numa questão mais pedagógica mesmo, a palavra pedagogia mesmo por si só, assim, como a gente pode transformar isso numa questão didática, como a gente pode transpor isso, e isso tem várias vantagens, né, eu vejo isso só como vantagens. A gente enriquece o desenvolvimento,
da criança, né? Daquele jovem, daquela criança, a gente está falando de primeiros anos iniciais ali. A gente enriquece o desenvolvimento, o aprendizado dessa criança. A gente explora de maneira transversal a educação ambiental, fazendo com que, por exemplo, a gente possa falar de alfabetização, de letramento matemático, de letramento científico em cima dessa atividade de educação ambiental, dessa prática de educação ambiental, essa prática de EA, que é super válida. E no final das contas, também, como é que a gente pode não se limitar quando a gente está falando de uma coordenadoria, de uma direção de escola, que vai cobrar também essas outras que vai cobrar também tudo em cima disso. Então a gente consegue trazer arcabouço e argumento, no final das contas, para a gente levar lá numa coordenação pedagógica, que é um pouco, às vezes, um pouco mais receosa, com práticas de educação ambiental, mesmo as práticas de educação ambiental, estar vinculadas a uma diretriz nacional, a uma BNCC, a uma diretriz municipal, dependendo dos municípios, todos os municípios devem ter uma prática de educação ligadas à educação. Como é que a gente pode fazer isso sem que a gente possa argumentar o porquê que isso é necessário dentro da escola e como fazer isso necessário dentro da escola. A gente deu o exemplo lá da atividade da bolinha marrom, né, que é uma prática que ela surge de uma prática simples, que é plantar feijão, e a gente pode explorar diversos outros assuntos, diversas outras perspectivas dentro dessa prática simples. Então, o que era uma aula de plantar e acompanhar só o pé de feijão, a gente pode explorar, por exemplo, como a gente falou, música, musicalidade, registro, a gente pode avaliar o quanto o aluno se desenvolveu, qual a percepção ambiental, trazer à tona outras temáticas ligadas ao desenvolvimento vegetal, a importância do desenvolvimento vegetal, além de trazer um que, na minha opinião, é de extremo caráter importante na sala de aula, que é a cultura científica, né? Que a gente olhe para esse aluno e ele já consiga observar, questionar, criar hipóteses, e não estou falando de uma cultura científica só eurocentrizada, mas de uma cultura científica que seja questionadora, que a gente traga para aquele aluno, não precisa ser aquele método científico tradicional, mas que ele seja questionador, que ele consiga observar o mundo ao redor dele e que ele consiga ser crítico a esse mundo ao redor dele. Acho que isso é fundamental dentro da prática de educação ambiental, porque daí a gente vai trazer a prática de educação ambiental no meio de uma percepção, né? No meio de uma conscientização do indivíduo sobre o ambiente que ele vive e como ele funciona esse ambiente ao redor dele. Isso foi um resuminho lá da nossa primeira aula. Eu vou disponibilizar os slides dela depois, vai ter a gravação dela depois, inclusive, né? Para a gente poder, caso queiram assistir. E hoje a gente vai partir para um segundo momento. Qual que é esse segundo momento? Como que a gente avalia a nossa prática ambiental dentro da sala de aula? Como eu posso avaliar, se eu posso avaliar, como eu posso avaliar essa prática ambiental, principalmente voltada para as crianças. Como é que a gente olha para essa prática ambiental, para essa prática de cultura científica, e a gente fala assim, poxa, que legal, ela teve um proveito, não precisa ser um proveito por si só, porque a gente vai entender uma questão é uma questão de subjetividade, é uma questão do indivíduo, é uma questão de percepção, mas não só isso, mas como é que a gente pode, de uma maneira simples até, garantir que essa prática ambiental mostre outros aspectos em cima dela, que a gente, inclusive, a gente vai questionar hoje o que é uma avaliação. Para que serve uma avaliação e como essa avaliação, para quem é essa avaliação, né? Eu acho que é sempre uma questão importante. Para quem que a gente está avaliando? O que a gente está avaliando? Quando a gente olha lá a prova lá que o professor traz para a gente, o professor traz para a gente avaliar, para a gente fazer, seja desde a nossa infância até a nossa doutorado, pós-doc, toda essa vida acadêmica que a gente tem maluca durante a nossa vida, o que é uma prova? O que ela traz? O que ela traz de informação? Para quem que ela é essa prova? É para avaliar o que o aluno reteu? É para avaliar o que o aluno sabe? É para avaliar aquilo que ele decorou? Então a gente vai também entrar nesse... Eu acho que é legal entrar nesse questionamento sobre o que é uma avaliação e para que ela serve. Então, essa é a proposta da noite. E daí, no finalzinho, a gente fala de outro também, quero trazer também outras coisas, mas vamos começar com essa parte, e daí, se sobrar um tempinho, a gente fala um pouquinho mais.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Tudo tranquilo? Bem, gente, como eu falei, eu vou colocar para participar, para fazer os slides, eu não vejo, então se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone, dá um oi, daí eu paro e a gente troca uma ideia. Eu descobri isso na última aula, que eu não consigo ver vocês, as mensagens que vocês vão mandando, beleza? Então, vamos lá para nossa aula. Então, bem, temos a nossa aula, avaliação de atividades de educação ambiental, fortalecendo a percepção ambiental infantil. Coloquei infantil mais como uma palavra não só da educação infantil, mas dessa primeira fase da vida das crianças, e métodos de registro. Então, como é que a gente pega isso e fala, vamos lá, criança, o que você viu? O que aprendeu? Como funciona? Para que isso? Para que aquilo? Bem, só para fazer aquele resumão, né, para ter esse começo de aula, então, a educação ambiental é fundamental para esse desenvolvimento de percepção ambiental nas crianças, e nós devemos explorar métodos de como avaliar essa percepção ambiental. Que instrumentos que a gente consegue ter para conseguir avaliar uma atividade de percepção ambiental, uma atividade de educação ambiental. Então, o objetivo hoje é criar um ambiente aqui para a gente de aprendizado que a gente consiga promover uma promoção de uma consciência ambiental ecológica, uma consciência ambiental nas crianças e como a gente consegue olhar para isso e falar o que rolou na cabeça dessa criança. Lembrando que a gente não tem como abrir a cabeça da criança, tirar, olhar para ela e falar assim, tá, ó, legal, aqui ela entendeu a importância de nascentes, ela observou e viu a importância das relações ecológicas, ela teve uma percepção de sentidos, então ela sentiu o ambiente, ela sentiu a umidade quando ela andou numa mata mais fechada, ela sentiu a diferença térmica olhando para o ambiente num cerrado, ela entendeu a questão sonora, de sentidos mesmo, então aqui ela escuta passarinhos tal, ali ela escuta outros tipos de passarinho, sei lá, a gente pode pensar em fungos, né? Então aqui a gente vê que desenvolve mais fungo, ali a gente vê que não, o que isso acontece. Então, questão de percepção, a gente não consegue abrir ali, olhar assim e falar, putz, essa criança, ela entendeu o que eu quis dizer, ou conseguiu sistematizar na cabeça dela, que lembrando, é uma criança em desenvolvimento e aprendizado, normalmente, quando ainda mais os anos iniciais, que a gente está vendo esses avanços quase que diários dentro do ambiente educacional, e quando eu coloco ambiente educacional, eu coloco ambiente formal, ambiente informal, ambiente não formal, em todas essas classificações que a gente coloca, de desenvolvimento da criança. A gente olhando para ela ali e a gente não consegue só mensurar, né? A gente precisa entender quem é esse sujeito dentro desse mundo, dentro desse espaço educacional e até onde ele consegue ir, por que a gente quer ver esse avanço acontecer. Por quê? Porque é isso, a gente quer uma promoção de consciência ambiental. Eu quero... E quando a gente coloca promoção, não é uma promoção só de a gente vai garantir que, mas que a gente vai criar habilidades, que a gente vai criar senso crítico, senso de pertencimento ao mundo, para que essas crianças consigam observar o planeta e ver o que está acontecendo nesse planeta atual. E a gente já vê isso, eu vejo muito na sala de aula isso, principalmente com as crianças lá da escola, só para contextualizar, a aula para criança de 6, 7, 8, até 10 anos, que elas, hoje, elas vêm com um medo do mundo que elas mesmas estão preocupadas com o mundo como ele está hoje. É uma coisa que eu até não esperava. Lógico que eu dou aula numa escola que os privilégios sociais eles ficam muito mais aparentes, mas mesmo assim a gente vê as crianças observando o planeta e falando alguma coisa está estranha nesse planeta, esse planeta não era assim como deveria estar. Então a gente observa ali uma questão de preocupação ambiental mais do que a gente observava aí tempos atrás, quem dá aula há muito tempo, sabe que isso vem se moldando com o tempo. Sejam práticas individuais, como, por exemplo, garantir a reciclagem do lixo da escola ou em casa, até, por exemplo, práticas coletivas, como a gente está falando de observar o planeta e vendo o que ele está acontecendo. Lógico que essas relações vão ter diferentes, porque a gente está falando de uma escola pública, por exemplo, porque a gente vai ter histórias de vida, arcabouços de vidas diferentes desses dois alunos, né? Então,
Eu falei brincando outra aula que os alunos que não sabem, por exemplo, nunca andaram de trem, né? Então a gente olha e fala assim, porque essa criança não sabe andar de trem, nunca viu um trem, eu tava dando aula de física para crianças já de 14, 15 anos, e eu fui dar aula de ônibus, elas não sabiam. Então, o transporte coletivo, ele é uma questão de educação ambiental, uma questão de consciência ambiental coletiva, que as crianças não percebem, porque elas são acostumadas a entrar no carro delas e chegar na porta da escola. E diferente de crianças que fazem essa prática, por exemplo, por não ter acesso a um carro em casa, não ter acesso a isso em casa, e elas já utilizam um transporte coletivo sem saber que isso é uma prática muito mais ambiental e sustentável do que o carro individualizado, né? Por diversas questões. Então, educação ambiental por quê, né? Porque é essencial para formar cidadão consciente e responsável. Que é nela que a gente vai aprender o que é a natureza, o que é sustentabilidade, o que é importante cuidar do ambiente, por que essas relações ecológicas funcionam. E, de novo, lembrar que a educação ambiental ela se transporta, né? Consegue se transportar, consegue se transversalizar dentro das diversas temáticas dentro da escola. Lembrando que a escola deveria ser um espaço de acolhimento, um espaço educacional, um espaço de aprendizado, onde essas matérias que a gente tem hoje, ciências, matemática, deveriam ter a função de observar, de resgatar aquilo que é o cotidiano do aluno, né? A gente falou no finalzinho da outra aula muito sobre contexto, né? Que a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que toda a prática de educação ambiental ela vai acabar num spa, vai dar certo em todo lugar. Não, pode ser que não. Pode ser que em um espaço essa prática de educação ambiental faça todo sentido e você olhe para um outro espaço de educação ambiental e essa prática não faça nenhum sentido. E daí é uma coisa que até frustra o professor, né? Que a gente fala assim, putz, pensei nessa prática de educação ambiental super legal e os alunos não engajaram. Pensei nessa prática de educação ambiental numa outra sala e super deu certo. O que aconteceu disso de frente de uma para outra? E às vezes dentro da mesma escola, dias diferentes, salas diferentes não conseguem reagir à mesma prática educacional porque são contextos diferentes dentro de sala de aula. A gente tem que observar o contexto tão quanto importante é o conteúdo, é o aprendizado, porque ele faz, inclusive, esse mapeamento do contexto, ele vai te dar o que é o aluno dentro daquela sala de aula. Quem é esse aluno dentro da sala de aula? O que esse aluno ele se compreende como um sujeito no mundo, dentro do espaço educacional e dentro da vida dele. Então, é fundamental a gente entender que para a construção de uma prática educacional interessante, uma prática educacional... Eu não gosto da palavra eficiente, porque eficiente remota muito a eficiência capitalista, né? Que a gente olha para isso e fala assim, não, a gente precisa que essa aula seja 100%. Às vezes a aula não vai ser 100%. Então, a gente tem que pensar nessa situação como trazer uma prática educacional que seja prazerosa, que o aluno consiga, que entenda que estar na escola e ir para a escola é um espaço que não é um espaço ruim, que é uma questão que a gente pode prolongar, né, do fracasso escolar, da escola como um grande fracasso escolar, quem que promove o fracasso escolar, na verdade, é a escola, é o aluno, é o professor, é o método, é o ensino, é a coordenação, é a família, quais são os problemas do fracasso escolar, inclusive, mas a gente olha para a escola hoje como uma perspectiva muito vazia, quase, né? Então, como é que a gente... Porque a gente não percebe o contexto que essa escola está inserida. A gente não percebe o contexto que essa sala está inserida. E a gente não consegue parar para olhar para esse aluno no contexto que ele está inserido. E daí eu coloco isso como frase de livro. Porque quem está na realidade do dia a dia da escola e observa a realidade da escola, a gente sabe que a gente não consegue com 40 alunos na sala, com 30 alunos numa sala, observar todos os contextos disponíveis para esses alunos. Tentar entender o que está passando na cabeça de todos esses alunos. Inclusive, desde os anos iniciais até o ensino médio, até a faculdade, inclusive, a gente não consegue hoje parar para observar o que está passando na cabeça dessas crianças, desses jovens hoje em dia, para a gente poder pensar numa escola muito mais interessante. Numa escola onde, por exemplo, a educação ambiental não deveria ser questionada por uma coordenação e nem por um espaço, e sim que ela deveria fazer parte de uma transversalidade de todas as matérias. Que ela fosse base, que as discussões de educação ambiental, dentro das questões, não só de educação ambiental, mas que as questões ambientais fossem base para as discussões de diversas outras questões dentro do espaço escolar.
Faz sentido isso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar tranquilamente? Bora lá. Bem, eu gosto de trazer isso aqui, que é muito legal, porque isso traz uma perspectiva de como a ideia de proteção ambiental, né, e os princípios ambientais, e como a mudança, existe uma mudança no que a gente entende como práticas de educação, não só de educação ambiental, mas práticas ambientais pelo mundo, né? Então, pela história do planeta, né? Então, vai lá, em 1990 a gente discutia qual que era o valor social da proteção ambiental. Eram de parques santuários, então a criação de parques santuários, e normalmente ligados a princípios estéticos, né? Então a gente não tinha uma perspectiva de que a gente está protegendo esse espaço para garantir um, uma proteção ambiental, uma questão de a gente proteger esse espaço, a gente está limitando esse espaço para a gente poder usufruir desse espaço, não usufruir, mas que a gente possa observar para ele como uma ideia de que a gente garante esse espaço longe das outras questões do mundo, ou que ele seja valorizado como ele deveria ser, para a gente fazer só como parques para as pessoas usufruírem dele. E o que é importante, no final das contas, né? Ele vai criar ali um senso de pertencimento, de que a natureza e o ser humano, eles não são conflituosos, eles podem coexistir no mesmo espaço. E pensar que a gente está falando lá de 1900, né? Que diversas coisas estavam em desenvolvimento, diversas questões estavam em desenvolvimento. A gente vai ter ali, passar por duas guerras, uma terceira guerra silenciosa, duas guerras, diversas questões de colonização que estão passando ali nos países, que os países europeus estão buscando nos países do continente africano. A gente vai ter ainda diversas discussões sobre movimentos econômicos e políticos do planeta, que vão olhar para a proteção ambiental e depois para pensar na proteção ambiental de outra maneira. E daí lá em 1960 só que a gente vai pensar em começar a olhar para o ambiente como uma qualidade de vida e de consumo. Como a gente pode olhar para esse ambiente que a gente deve olhar para ele e falar, pera, então o ambiente, o meio ambiente, ele faz parte da nossa vida. A gente não está aqui só para explorar ele, usufruir dele, mas que ele faz parte da nossa vida e ele é essencial. Então a gente vai ter lá os primeiros movimentos ambientalistas nesse período que vão começar a questionar a qualidade de vida das pessoas com relação ao consumo, o exorbitante consumo delas. E daqui eu dou já aquela palhinha do que é importante. Lógico que a gente não pode, que existem diversas vertentes da educação ambiental, mas a gente tem que ser crítico dentro do espaço educacional. A gente tem que ser crítico, a gente tem que olhar para aquilo e falar assim, quais são as questões por trás dessas questões, quais são as questões que permeiam a educação ambiental. E quando a gente fala de permear a educação ambiental, a gente está olhando para essas questões que são sociais, econômicas, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que ela é consumidora, de uma sociedade de individualismos e que a gente ainda, boa parte, observa esse planeta como um lugar, não como um lugar que a gente deveria estar, um lugar que a gente faz parte, um lugar que a gente é do meio, mas que a gente é superior a esse meio. Que nós, seres humanos, por causa de diversas questões ligadas à ciência, inclusive, eu boto uma culpa na ciência aí, que a gente coloca nós, seres humanos, como um outro patamar dos outros animais, dos outros seres do planeta. Que a gente é melhor que todo mundo e que a gente, por isso, a gente tem o poder de usufruir dessas questões ambientais. O que é triste, né? O que é triste porque a gente pode ver diversos movimentos, diversas coisas que estão acontecendo no planeta, diversas ações que acontecem no planeta hoje e que elas são resultado, eu diria, resultado dessa vertente mundial, né? Dessa vertente que é o neoliberalismo, que é o capitalismo por si só, né? Que é olhar para o meio e extrair o meio. E aí eu até falei na outra aula que eu tenho um problema com a palavra sustentabilidade. Que a palavra sustentabilidade, ela teve um início lá na Rio 92 como uma palavra
que foi permeada pelo planeta de maneira muito boa, né? De ideia de você garantir um planeta sustentável, mas ela foi coaptada, ela foi raptada ela foi sequestrada pelo neoliberalismo para dizer que não é um movimento, e sim uma questão. Então, hoje, você falar que sua empresa é sustentável, você extrair de áreas, hectares de madeira, de planeta, para você plantar em outro lugar e falar que tá ok, e não pensar nesses microecossistemas que existem no planeta. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém falar alguma coisa? Bora lá. E daí, nos anos 2000, lá depois da Rio 92 e diversas discussões sobre como o mundo está se modificando com o tempo, é que a gente realmente olha para um valor social da proteção ambiental de preservação mesmo, de preservar esse ambiente e garantir um desenvolvimento sustentável. Então, ele sai do quadro estético, ele sai do quadro de bem-estar social para um princípio ético. A gente falar de ambiente, falar de proteção ambiental no planeta é falar de ético, é falar de ser ético dentro desse planeta, é olhar para esse ambiente e falar assim, eu pertenço a esse ambiente, assim como esse ambiente pertence a mim, no sentido de que eu faço parte como ser vivo desse planeta. Quando eu dou aula no cursinho, eu gosto muito de trazer a questão dos... Quando a gente vai dar aquela aula de 3 domínios, bactéria, arqueia e eucária, né? E daí a gente puxa lá para a criança e fala assim, ó, tá aqui o ser humano. A gente é essa linha minúscula nesse planeta de seres vivos que se comportam de diversas maneiras e têm diversas outras habilidades, diversos outros processos, passaram por diversos processos evolutivos que, inclusive, estão há muito mais tempo aqui no planeta, sobrevivendo às mudanças que existem nesse planeta, do que a gente que está aqui há muito pouco tempo. E o que a gente já causou, inclusive, nesse pouco tempo, né? O quanto que a gente conseguiu causar nesse pouco período de tempo dentro desse planeta que a gente vive. E a gente está falando ali de uma revolução industrial de 1800 que olhava o planeta e falava assim, a gente vai extrair o que der. E não só extrair o planeta, mas extrair o ser humano dentro dele também, né? Onde as desigualdades sociais, elas ficaram aparentes e elas estão até hoje um reflexo disso. Quando a gente tem que falar, e daí isso é importante, por isso que eu foco em contexto quando a gente fala de educação ambiental. A gente não pode falar da mesma maneira que a gente fala de, por exemplo, mudanças climáticas numa escola periférica e numa escola de elite de centro. Porque essas pessoas que estão na periferia, numa escola periférica, numa escola estadual, elas estão sofrendo devido à desigualdade social, elas estão sofrendo um outro problema ambiental muito maior do que essas pessoas do que as elites brasileiras, do que as elites mundiais. A gente não pode falar que isso não, que todo mundo, não é todo mundo está sofrendo a mesma coisa. Pessoas sofrem diferentes nesses espaços. A gente falar de racismo ambiental hoje é extremamente importante, porque a gente coloca uma outra perspectiva para a questão ambiental, que ela foge do senso comum da educação do ambientalismo, da sustentabilidade, e ela vai começar a criticar não só o meio ambiente, mas as desigualdades sociais geradas dentro desse meio ambiente e os reflexos disso para o ambiente. E daí a gente volta para a questão: quem extrai do ambiente e quem resulta da extração do ambiente? Quem resulta do extrativismo e como ele tem resultado e como ele tem e qual é o resultado disso para áreas que são mais periféricas, que são áreas de desigualdade social, que a desigualdade social ela atinge brutalmente. A gente está falando de enchentes em lugares que são causados por destruições em outros lugares. É nessa perspectiva. Então, a gente não pode olhar para a prática de educação ambiental, pelo menos na minha opinião, e olhar para essa prática e falar assim, vou dar essa aula aqui, eu dou aula em 2 escolas, uma escola no centro e uma escola na periferia. Vou dar essa prática aqui e vou dar a mesma prática lá e esperar que tenha o mesmo resultado. Não vai ter o mesmo resultado. E, inclusive, é por isso que serve uma avaliação. Para a gente olhar para isso e falar assim, putz, realmente não deu certo. O que não dá certo? O que mudou? É olhar para esse mundo de uma maneira um pouco mais complexa, eu diria. Um pouco mais... com olhares mais críticos. Então, que uma educação ambiental seja crítica, né? Que a promoção da educação ambiental seja crítica. Não só para o professor, para o educador, mas sim para uma sala toda. Assim, para alunos que estão ali, para educandos que estão nesse espaço.
E bem, não podemos fugir do termo principal da aula, que é a avaliação. Então, os principais objetivos da avaliação em atividade ambiental incluem medir a eficácia, essa palavra está aí, mas, de novo, era uma palavra que eu não consegui pensar em outra palavra mais interessante, das práticas educativas e verificar se os alunos estão caminhando juntos nos conceitos propostos. Então, é olhar para essas práticas Matheus, acho que você pode pensar em efetividade. Efetividade, obrigado. Nossa, eu juro, gente, eu tô há horas pensando em qual melhor palavra para Tem trocar. outro sentido, né? É menos essa da produtividade que a gente está, né, nessa lógica, como você vem falando aí. Exato, é tipo, quando a gente coloca eficácia, que eu quero uma aula de 100%, sabe? Não, eu quero saber quão efetivo foi essa prática educacional. Muito obrigado, Eduardo, pela palavra. Eu vou anotar aqui para não esquecer ela para nunca mais na minha vida. Vou tatuar ela para nunca. É horrível, porque você fica, como fugir da lógica capitalista para dar uma aula e falar assim, não posso falar dela, mas é a única palavra que a gente vê essa palavra o dia inteiro, né? Que é a palavra eficácia. Mas efetividade é muito obrigado, realmente. Vou trocar depois para mandar para vocês, de mandar para vocês. Então, é para entender realmente como esses alunos estão caminhando junto dentro dessa prática de educação ambiental. Como é que a gente olha para a nossa prática e desenvolve ela e saber se ela está convergente com aquilo que a gente está pensando. Porque é isso. Nós, como professores, como educadores, como multiplicadores, a gente pensa numa sequência didática, pensa numa prática, pensa naquela aula, e a gente, lógico que a gente quer saber o que resultou daquela aula. Quais foram os processos de desenvolvimento e de aprendizado que os alunos levaram desse espaço, né, desse momento? Lembrando que a gente tem que pensar, e eu vou tentar trazer isso na da aula, que a gente está falando de uma educação paulo-freireana, né? A gente está falando de uma educação autônoma, né? De um Vygotsky, de um aluno no centro do próprio ensino-aprendizado dele, né? Que eles não são. E lógico que todo mundo aqui já escutou provavelmente isso. A gente não está falando de um aluno que não sabe nada. É um aluno que tem vida, um ser vivo, que ele está ali, desde que ele foi concebido até aquele momento em que você na sala de aula, passando por experiências por esse mundo. Passando por experiências traumáticas, não traumáticas, passando por vendo diretas, indiretas, com uma televisão, com um livro, com uma conversa, com escutar uma conversa de pessoas aleatórias, com estar, por exemplo, num lugar e estar se desenvolvendo nesse processo. Então, a gente não pode falar assim, o aluno não sabe nada. O aluno, ele tem conhecimento, eles têm. O que a gente faz como educador é questionar esse conhecimento e alinhar esse conhecimento com as ideias que ele tem. Olhar para aquela questão. Se a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de mundo. Por que está quente? Por que está frio? O que acontece? É uma coisa momentânea? É na minha cidade? É global? Como é que se funciona? E eles sabem. Eu dou aula também de matemática, né, na escola que eu trabalho. E os alunos estavam desesperados que a gente ia começar a estudar fração. E daí eles estavam mais preocupados. E quando eles descobriram que era fácil estudar fração, eles ficaram chocados. Eu falei, mas é só isso? Eu falei, lógico, a gente vai aprimorar, a gente vai aprofundar o conhecimento. Mas eu falei, gente, é porque vocês já conhecem, vocês já dividem comida. Vocês dividem as coisas entre vocês por igual. Quem tem irmão, vai lá, vai dividir um copo vai dividir um chocolate, você divide igualmente, você quase mede o chocolate para ter certeza que ninguém vai ter privilégio ali de pegar aquele chocolate. Então, como é que a gente, como professor, como educador, olha para essa prática de educação ambiental, olha para essa sequência didática, olha para essa prática educacional, e no final das contas, a gente consegue olhar para isso e falar assim: o que rolou? Porque daí vem a questão principal. Para quem é avaliação? Para quem que é avaliação? A avaliação serve para quê? Serve para medir o conhecimento do aluno? Serve para olhar para aquele aluno e falar ele está certo ou está errado? Lógico, lógico que a gente não pode fugir de um conceito tradicionalista da escola, daquela escola tradicional, onde a gente está medindo, mensurando o conhecimento do aluno de 0 a 10. Mas só esse é o conhecimento dele? Óbvio que não. Esse aluno ele vai conseguir, ele tem diversos outros conhecimentos, habilidades que ele vem desenvolvendo junto com você, junto com a sala dele, e com ele mesmo, em todo esse momento que ele está ali, que ele está ali presente na sua prática, que você não tem como olhar e anotar na caderneta e falar assim: esse aluno está com 2, esse aluno está com 3, esse aluno está com 4.
E daí a avaliação se torna mais punitivista, a gente olha para a prova mais punitivista, do que realmente como qual a função de uma avaliação. Que olhar para todo esse desenvolvimento e falar assim, peraí, o que rolou aqui? Por que esse um desses conceitos não fez sentido para eles? Ou por que esse conceito, ou outro conceito que a gente passou, foi muito mais... Eles registraram muito mais na nossa avaliação. Sei lá, a gente vai dar uma aula de algas, e você espera que os alunos falam da importância da fotossíntese da alga na cadeia alimentar, e eles vão registrar aqueles alga parda. Vão lá, diversas algas, eles estão uma só. Por que isso é interessante para eles? Porque em algum momento ali, rolou um momento na sala de aula onde aquilo foi essencial para que todo mundo presenciasse aquele momento, para que todo mundo o aprendizado fosse contínuo naquele momento, fosse que trouxesse que trouxesse à tona outras coisas que não só sentar e estudar, não só o conteúdo. Porque é isso, o aprendizado tem que ser significativo. Sem aprendizado significativo, a criança ela vai simplesmente estar na escola decorando coisa. O que eu mais brigo com um pai de aluno hoje é questão de tabuada. Ah, meu filho não decorou a tabuada ainda. Eu falei assim, não precisa. Por que ele não vai decorar a tabuada? Ele precisa entender o mecanismo da multiplicação, que é a multiplicação e repetição de diversos fatores. Mas ele precisa decorar a tabuada? Ele precisa saber que 7 vezes 8 é 56? Eu acho que é 56. Ele precisa saber o que é isso? Ele não precisa decorar o número da tabuada, o resultado. Ele precisa saber que aquela tabuada, que 7 vezes 8, eu estou pegando 7 parcelas de 8 ou 8 parcelas de 7, que aquilo é múltiplo. Olha que muito mais interessante do que ele, porque quando ele vai se confrontar com problemas que existem na vida dele, ele vai saber resolver esses problemas muito mais fácil do que simplesmente decorado. Porque não vai ser sempre que vai ser 7 vezes 8. Não vai ser sempre que vai ser 8 vezes 7. Às vezes vai ser muito maior. E daí é engraçado porque eu tive essa questão em sala de aula. E daí os alunos sabiam, tinha aluno que sabia decorado certinho, de 0, tabuada do 0 a tabuada do 10. E daí teve 12 vezes 4. Pronto, o aluno sabia responder. Ele perguntou, qual que é a tabuada do 12? Eu falei, não tem tabuada do 12. Ele ficou olhando na minha cara, ficou olhando para a cara dele, a gente virou as costas e foi embora, e ele ficou pensando, mas como é que eu vou responder essa questão, então? Já que não tem a tabuada do 12. E aí ele ficou os dois olhando para isso, eu fiquei esperando, falei assim, e aí, como é que você vai resolver esse problema? Já que não tem a tabuada do 12. Então é nesse momento de avaliação, inclusive isso seria um processo avaliativo, de observar quais práticas de educação ambiental, elas vão, como é que a gente vai pegar essa prática de educação ambiental e falar assim, beleza, o que deu certo, o que não deu, como funcionou, como não funcionou, porque essa avaliação é para a gente. A gente vai olhar para essa avaliação, a gente vai olhar para essa prática, a gente vai pegar essa avaliação, o que eles falaram, como eles se comportaram, quais foram os processos envolvidos nessa educação, nesse aprendizado. A gente vai olhar para ele e falar assim, legal, e aí? O que deu certo, o que não deu certo? Como foi e como não foi? O que eu acho que eu posso melhorar, o que eu posso mudar para uma outra prática ambiental ou para uma repetição dessa própria prática ambiental? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, bora lá. Então, é isso. A avaliação também serve para ajustar estratégias de ensino e melhorar a experiência de aprendizado. Então, existem diversos métodos que a gente pode avaliar um aluno. Pode ser uma observação, pode ser um questionário, pode ser um diário de campo, por exemplo, pode ser um cartaz marcando o experimento para a gente depois tirar uma conclusão. Pode ser, dentro da nossa prática investigativa, retomar a nossa pergunta inicial e ver se eles conseguiram responder a nossa pergunta inicial, se a nossa hipótese que a gente colocou na nossa pergunta inicial, na nossa prática investigativa, ela corroborava ou não com a hipótese, por que corroborou ou não. Então, todos eles, no final das contas, são métodos que a gente pode olhar para aquela prática educacional, de educação ambiental, e falar, beleza, o que rolou, o que não rolou, como isso funciona e por que isso tem que funcionar. Se a gente fica nessa... Bem, vou pensar como vou explicar isso. Lógico que nem toda prática educacional ela vai gerar uma avaliação. Isso é muito louco, né? A gente não tem como avaliar toda a prática educacional de maneira registros, né? Mas a gente pode fazer observações, que são extremamente importantes. A gente pode, por exemplo, fazer com que essa avaliação seja contínua, seja dentro de todo
uma sequência didática. Se a gente pega a sequência didática do feijãozinho da outra aula, eu posso avaliar, por exemplo, se o aluno está acompanhando o feijão. Então, a gente está avaliando a questão de autonomia do aluno. A gente pode, na hora que nasceu o primeiro feijão, observar com ele se ele retoma a questão da raiz ligada à música que a gente tinha falado, que surgia primeiro que o caule. E depois a gente pode retomar também a outras questões, como, por exemplo, a questão de colonização do Brasil, o tempo de colonização do Brasil. E ver se ele retoma essa questão da música e na observação experimental dele. E no final das contas, lá no finalzinho, como é que a gente vai olhar para aquilo e falar, beleza, essa prática aqui, ela aconteceu e o aluno pode ser que ele questione ou não, ou pode ser que essa prática também ela tenha passado em branco por ele e que ele vai indiretamente, em algum momento dele, e lembrar ela. Eu tenho conversado isso muito com outros professores, com outros educadores, que e quando não dá certo? Por que a gente tem que esperar que 100% da sala vai entender a importância de uma nascente? Como é que a gente... Por que a gente coloca uma pressão em cima da gente como educador de que a gente precisa fazer com que todo mundo saiba tudo, mas pode ser que aquela prática não seja eficiente para a criança. Aquela criança olha e fala assim, mas não faz sentido nenhum para mim, por que a gente está falando disso? Não funciona. E por diversos motivos. Por isso que por isso que eu baso na tecla do contexto. O contexto ele é extremamente importante para a gente compreender o que está rolando na vida desse aluno, para a gente compreender como o aprendizado vai ser importante para ele naquele momento. E bem, então, pensando nisso, uma coisa que a gente pode pensar dentro da prática de educação ambiental é a questão da percepção ambiental. Então, a percepção ambiental ela vai ser qualitativa. Então, a gente não vai conseguir fazer com que o aluno olhe para uma saída de campo, por exemplo, ou um rolê pela escola, e ele vá anotar o tamanho. Podemos também. Mas dentro da questão ambiental, acho que a percepção ambiental é um tema que ele sempre permeia as questões qualitativas de ensino. Então, ela vai ser influenciada por experiências que são diretas com a natureza. A criança colocou a mão na terra. A terra é úmida. Então, a criança pode quantificar a terra é úmida, a terra é seca. Mas quais outras percepções sobre a terra ser úmida e a terra ser seca que essa criança vai trazer à tona? Vamos fazer uma atividade de extração de tintas naturais. Então, a gente foi lá, pegou cúrcuma e a gente fez extração lá de cúrcuma. Ou de açafrão, tinta amarela bonita. Bem, quais são as percepções atrás? Vai ter percepção sensorial dessa cúrcuma? Então a criança vai sentir o cheiro dela, a criança vai saber o sabor dela, a criança vai colocar na boca, a gente não sabe, pode ser que no meio da aula vá lá, coloque um dedo na boca, experimente, para saber qual é o gosto do açafrão. A gente teve, no começo do ano, uma atividade com as crianças na escola sobre mandioca, no Dia dos Povos Originários. Então eu trouxe, como professor de ciência, eu trouxe mandioca para as crianças verem as diferentes mandiocas, como as mandiocas funcionam, como ela é, aonde que ela está na terra, o que ela pode ser no final das contas. Então trouxe farinha de mandioca, trouxe tapioca. E daí, quando você olha, tinha as crianças comendo a tapioca crua. Você fala assim, calma, não pode colocar na boca. Só que ela é uma percepção, ela é uma percepção sensorial daquela prática de educação ambiental que você trouxe para eles. Então, a gente coloca essa percepção, ela vai ser quase que... Ela é emocional, ao mesmo tempo que ela é sensorial, ao mesmo tempo que ela é crítica. Levar um aluno, por exemplo... Para quem já teve essa experiência, eu acho que ela é muito linda e maravilhosa. Pegar alunos que moram numa periferia ou que moram longe da praia e levar eles na praia a primeira vez é uma coisa fantástica. É uma coisa maluca. Que você olha para ele e fala assim, uma coisa que é trivial para quem mora perto do litoral, Mogi, pra vocês terem ideia, é bem perto do litoral, para essas crianças não é. Eu fui estagiário de uma escola que era, para quem é de São Paulo, ficava no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Ou seja, era no meio de uma das principais rodovias que tem no Brasil, muito afastada do centro de São Paulo, periférica, e a gente foi e a gente pegou, eu era estagiário, era eu um grupo de estagiários, a gente resolveu que a gente levar as crianças para ir para a praia, porque a gente foi dar uma aula sobre praias,
sobre mangue, sobre costão rochoso, e as crianças falaram, mas o que você está falando? Eu nunca vi isso, nunca fui na praia. E a gente falou, não, beleza, então a gente vai levar essas crianças para a praia. E daí você vê a emoção que gera na criança e depois a indignação, porque ela vai ver lixo na praia. Então, assim, como é que uma pessoa consegue jogar lixo nessa coisa tão bonita? Ela sentindo a areia da praia pela primeira vez, ela sentindo o cheiro do mar pela primeira vez, gera uma conexão emocional, uma conexão sensorial que leva a uma conexão emocional que aquela criança olha para aquele ambiente de uma outra perspectiva. A pergunta é, como é que a gente mede essa percepção ambiental? É possível medir essa percepção ambiental? A gente consegue, de alguma maneira, olhar para todo esse processo que a criança está passando na cabeça dela e a gente fala, e ela quantificar, ou até quantificar, ou qualificar para a gente o que está passando na cabeça dela, para a gente poder pegar e falar assim, ah, não, beleza, levou a criança na praia, a criança não saiu, e falou, não, para mim, tanto faz, não fez sentido nenhum. É muito difícil isso, na verdade, né? A gente não consegue, de maneira rápida e clara, olhar para tudo isso e falar assim, ah, não, beleza, tá aqui, ó. 30 crianças das 40 que eu levei para a praia amaram a praia. E aí, o que isso me indica? Indica alguma coisa como avaliação? É uma avaliação ou ela é só um dado? Ela tem caráter avaliativo mesmo? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão? Não? Bora lá, então. Bem, uma das coisas que a gente pode fazer, que eu acho muito legal, é fazer registro. Eu acho que ele é crucial e é essencial para a gente documentar o aprendizado. E a gente, como a gente falou, ele vai além disso, né? Esse registro dessa atividade, desse momento, desse que ele está sentindo, dessa percepção ambiental, ela mostra ela consegue transpor de alguma maneira, ela consegue materializar, no final das contas, aquilo que aquele aluno está sentindo naquele momento, o que o aluno está passando por aquele momento. Quais são as questões que envolvem o aprendizado dele naquele momento. Pode ser um diário? Pode ser um diário. Pode ser uma foto? Pode ser uma foto. Pode ser um relatório crítico, um relatório experimental? Pode ser um relatório experimental. Mas eles, em algum momento, permite que as crianças reflitam sobre o que elas estão sentindo, sobre os impactos daquela prática de educação ambiental na vida delas. E como esses impactos podem, inclusive, influenciar o dia a dia delas. Pode influenciar o que elas estão passando. A criança vai na praia, sente o cheiro do mar, e ela vai para o rio que tem perto da casa dela, porque ela tem mais acesso a esse rio, e eles não têm o mesmo cheiro. Por que é diferente um do outro? Por que um tem um cheiro de salgado e o outro não? Ou ela vai para a praia, observa a areia da praia, observa a areia da praia, toca na areia da praia, chega perto, na escola tem terra, ou tem a areia do parquinho. Por que é diferente essas duas areias? O que muda dessa areia para outra areia? Por que uma areia é muito mais úmida do que a outra areia? Por que uma areia tem vida? Porque a gente vai encontrar diversos invertebrados marinhos ali perto no. E por que na areia lá do meu parquinho não tem? Leva as crianças para ir, por exemplo, numa área de proteção ambiental, uma área de um parque. As crianças veem que o clima é muito mais ameno, enquanto elas estão no dia a dia delas andando na rua, o clima é muito mais quente. Por que mudam um do outro? Então a gente consegue ver, a partir desse diário, a partir desses registros, a criança consegue expressar o que ela sente no momento e depois questionar os outros momentos futuros que ela vai passar na vida dela, com relação ao meio ambiente, com relação ao meio que ela vive, com relação às experiências diárias que ela tem de aprendizado. Então, a gente garantir que exista um registro de alguma maneira, é essencial para que, no final das contas, até a própria criança possa observar o que está acontecendo ao redor dela. Observar tudo aquilo que está acontecendo no mundo dela e como ela vai responder essas questões. E como ela vai ser crítica àquelas questões. Por quê? Vamos voltar ao exemplo. A criança foi lá, sentiu o cheiro foi fazer uma prática de educação ambiental numa trilha ecológica, passou o dia lá escutando o som de pássaros, som diversos, de invertebrados, macacos, todo mundo chegou lá, chega no dia a dia dela, escuta barulho de ônibus, escuta barulho da galera guerrando,
celular, carro buzinando. Por que são diferentes esses ambientes? Você pede para a criança desenhar, ela até as cores que ela vai colocar são diferentes na atividade dela. Até na hora dela pintar os dois desenhos, ela vai pintar de cores diferentes. Por que ela pinta de cores diferentes? Porque até isso para ela tem um significado. Até isso para ela. A forma que ela desenha, os desenhos que ela faz, uns desenhos são mais arredondados, outros são mais retos, uns são menos, ou até, por exemplo, a gente vai ver um espaço ocupado por um, outro espaço ocupado por outro, que você vai olhar para aquilo tudo e falar assim, e aí? O que quer dizer isso tudo no final das contas? Lógico que desenho, por exemplo, é uma das estratégias que a gente usa, mas a gente pode utilizar foto como registro. Vamos registrar com uma foto. Ou vamos registrar com um texto. Ou vamos fazer um experimento depois fazer um experimento, dar um exemplo de terra, né? Então pegou uma terra mais rica, uma terra menos rica, colocou as duas para fazer, por exemplo, a medição da permeabilidade do solo, e daí registrou com um quadro. A criança foi lá e marcou qual é mais, qual é menos. O que está acontecendo nesse processo? E daí vai gerar uma cultura científica, que é o que a gente conversou lá do começo. Que é olhar para todo isso que a gente está fazendo e que ele não seja por si só uma atividade, que essa atividade ela tem impacto direto e indireto no processo de desenvolvimento dessa criança. E daí é isso. A avaliação de atividades de educação ambiental, ela tem desafios. E o principal, na minha perspectiva, é a subjetividade dessa percepção. Porque ela é do indivíduo. Ela é da criança que está ali naquele momento. A criança que já foi para a praia e a criança que não foi para a praia vão ter percepções diferentes daquela aí da praia. Lógico que você, como educador, pode explorar isso muito mais. Mas só das duas estarem ali, descer do ônibus e olhar para a praia pela primeira vez, ver a onda vindo, ver a finitude, que a gente sabe que é finito, mas a infinitude para ela daquele marzão, são coisas completamente distintas. Vão ser percepções completamente distintas. E a gente vai ter emoções envolvidas aí, né? A gente vai ter tanta questão que a gente não consegue mensurar individualmente, mas a gente consegue qualificar de alguma maneira. Além disso, mensurar, e daí isso é um debate da galera que é da parte acadêmica de educação ambiental, que é como que a gente mensura quantitativamente essas atividades. É possível? É possível. A galera que é da galera que vai lá e mede um processo, uma sequência de dados de educação ambiental, consegue mensurar quantitativamente o que está acontecendo. Mas é isso que a gente quer como educador? Eu quero só mensurar quantitativamente quanto elas entenderam o conceito de costão rochoso? Não sei se essa é a sua perspectiva. Dentro da sua, se esse é seu objetivo como educador lá no começo da sequência didática, então sim. Mas se não, não. Então é importante lá no nosso começo, quando a gente está pensando o que a gente vai fazer com a prática de educação ambiental, é perguntar os porquês. É olhar para ele e falar assim, por que a gente está fazendo isso? Qual o objetivo que eu tenho a partir dessa perspectiva? Aonde eu quero chegar com meus alunos? E daí a gente vai ter taxonomia de Bloom, taxonomia de não sei o quem, que é um monte de gente, mas eu sou meio simplista, sou meio não pedagogo nesse sentido. Para mim é simples. Aonde eu quero chegar e como eu quero chegar com essas crianças. Aonde eu quero chegar com elas e como eu vou chegar. São as ferramentas. E por que eu vou chegar lá? É justificar o seu motivo. E daí olhar para essas 3 perguntas e desenvolver critérios avaliativos para essas 3 perguntas. Cheguei lá onde eu queria? Não cheguei. Então, como é que eu vou pensar na próxima prática educativa aonde eu queria chegar? Se a minha questão era sensibilizar sobre sobre a diversidade de algas marinhas no litoral de São Paulo, eu cheguei, os alunos fizeram lá na minha atividade final o registro de algas diversas, não fizeram, então não cheguei em sensibilização. Não cheguei nessa questão. Faltou. O que faltou será nesse processo? E é lógico, como eu falei, de novo, a avaliação ela é voltada para a gente. Ela é voltada para como que a gente chegou no nosso objetivo, lá no começo, quando a gente pensou na sequência didática, o que eu quero chegar no final dela. Então, a gente cria nossa própria hipótese da hipótese, né? A gente prevê aquilo que vai rolar no futuro. Então,
Com relação à forma de avaliação das atividades educativas, é de grande importância analisar os dados da forma sistematizada por gerar um banco de informações que possa contribuir com essa atividade. A avaliação deve ser realizada em todas as etapas de desenvolvimento de uma atividade de educação ambiental, pois constitui, atualmente, um termômetro para a gente apontar quais necessidades de mudanças ou aprimoramento de uma metodologia de educação ambiental. E eu vou trazer lá no final para a gente discutir uma questão de que a gente chama de professor pesquisador. Como que a gente, como educador, pode pesquisar as nossas práticas educacionais? E por que é importante a gente fazer isso? Eu acho que isso é o X da questão. A gente está lá fazendo nossa praticazinha educacional super importante, ambiental, na sala de aula, fora da sala de aula, no ambiente formal, no ambiente não formal, ou em casa, com um filho, com um grupo de crianças. E como a gente fica ali, entre a gente, entre o nosso espaço. Como é que eu posso tirar esse olhar só de educador e me tornar um educador pesquisador? E a gente olha para toda essa questão e fala, vamos compartilhar esses saberes que eu desenvolvi em sala de aula? Vamos compartilhar os resultados desses saberes em sala de aula? Porque isso é importante. Isso é importante para o mundo funcionar. De novo, no dia a dia da profissional da educação, num mundo onde a gente faz 3 turnos para a gente conseguir pagar todas as contas no final do mês, é complicado pra caramba. É complicado pra caramba olhar para isso e falar, não, beleza, deixa quieto. Vou não, vou fazer isso, vou pegar minha prática educacional, sistematizar os dados que eu coletei, e daí eu vou publicar isso junto com a coordenação da escola. E daí a escola fala, não, mas o que você está fazendo? Eu preciso que você entregue um plano mensal de atividade dos alunos, sabe? E você fala, putz, quais são as minhas vontades, no das contas, como professor, para me manter nessa. Para ter essa gerar alguma coisa que fala assim, não, beleza, tranquilo. Então eu vou ter espaço e tempo para fazer isso. Porque é isso que a gente coloca aqui. Para a gente pensar em práticas constantes de educação ambiental e que elas se aprimorem de uma metodologia constante, metodologia clara, com o objetivo de que a gente entenda o mundo como ele funciona, a gente precisa fazer com que essas práticas sejam compartilhadas. Mas vou deixar isso para o final para a gente depois conversar. Bem, e a gente não pode ter só um objetivo de avaliação. A gente não pode só olhar para aquilo e falar, não, o único conceito que eu quero é que eles sensibilizem com as questões das algas no costão, aqui no litoral paulista. Não, eu quero também vão ter outros diversos aspectos que a gente, inclusive, nem pensou que vão surgir nesse processo. Por que isso? A gente esquece que o espaço educacional, ele é fluido. Ele funciona de diversas maneiras. A gente às vezes se bitola tanto como professor, como educador, a ficar ali só no dia a dia ali com o aluno, de sentido de fez isso, respondeu isso, fez isso, respondeu isso, fez isso, deu certo. Que a gente esquece que as perguntas que aparecem em sala de aula são tão importantes quanto a pergunta que você planejou para a sala de aula, quando você planejou para o dia. Às vezes vão surgir coisas mais importantes, os alunos fiquem mais interessados do que realmente aquilo que você planejou. E que a sala mude completamente da água para o vinho em questão de 2 minutos, porque o aluno fez uma pergunta que a sala se empenhou muito mais em tentar entender e responder. Porque, no final das contas, torna-se muito mais interessante para eles do que para a gente. E o resultado das avaliações de um projeto de educação ambiental deve se analisar por meio dessa compreensão e da reflexão e do diálogo dos atores, professores, alunos, comunidades, e os elementos que constituíram na autêntica melhoria de um programa de educação ambiental coletivo. Então, ele colocou programa, mas eu vou colocar como sequência didática, como atividade ambiental, como prática ambiental. Então, para a gente pensar na melhoria de uma prática ambiental, de um programa de educação ambiental, numa questão de mundo, a gente tem que olhar quais elementos constituíram toda essa questão e quais eles são avaliativos no final das contas. Quais a gente consegue olhar e falar assim, até onde esse aluno conseguiu chegar, se ele chegou nos meus objetivos e quais objetivos eram esses lá no começo da sala. E se hoje, olhando para isso, eu consigo sistematizar isso e falar, beleza, então o meu aluno olhou para, em vez de olhar para o costão rochoso, ele olhou para o movimento das ondas. Eles registraram muito mais como as ondas eram bonitas e como o som que as ondas faziam e por que as ondas tinham uma sequência de ondas do que realmente ficar olhando lá quantas algas tinham no costão rochoso. Ué, a gente consegue prever que isso ia acontecer?
Óbvio que não. Ou chega lá na hora e não tem alga, por exemplo, e daí a gente coloca uma outra questão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer ter alguma questão? Não? É Podemos Matheus. continuar? Eu. É a Letícia aqui, tudo bem? Oi, Letícia, tudo bom? Só vou falando um pouquinho, né, sobre a questão que você trouxe, né, sobre a gente se cobrar muito, né, sobre o que a gente quer que eles captem tudo que a gente tem para passar, né? E aí, né, esses dias eu tava fazendo passando, né, que na onde eu trabalho, a gente tem o costume de juntar com a galera, né, e falar sobre as nossas experiências, sobre o que aconteceu nos projetos e tal. E aí eu lembro que no último slide, assim, né, eu coloquei que as expectativas muitas vezes elas são quebradas, né? Eu brinco, né, que a gente leva a palavra da educação ambiental e às vezes a gente leva a porta na cara. Porque nem todo mundo está preparado para entender aquilo, porque cada um está em um momento e que ali, às vezes, não vai fazer sentido nenhum mesmo. Mas a sementinha foi plantada. E talvez em algum outro momento, assim como depois do fogo algumas coisas acontecem, né? Algumas sementes elas germinam, pode dar um start e lembrar do que aconteceu. Né? Então, assim, às vezes a gente fica meio triste, né? Fala, poxa vida, né? Não foi o que eu esperava, não desenvolveu. Ou às vezes a gente chega com uma atividade e quando vê, a gente nem tira da bolsa o que pensou, porque outra coisa aconteceu no meio do caminho e a gente desenrola, né? Mas é isso, assim, é um sentimento de aprender mesmo, assim, né? De ir sem muitas expectativas, preparado para que aceitem ou para que você precise mudar no meio do caminho ali para conseguir captar eles, né? E ter esse envolvimento, assim, né? Porque são dias e dias, né? Alunos e alunos que a gente vai encontrar pelo caminho. Gente, vou abrir minha vida. É o meu tema de terapia faz pelo menos uns 2 meses, assim. É o meu. Porque eu fico. Como que eles. Eu fico assim, como é que eles não entenderam o que eu quis dizer, sabe? Você fica assim, por que eles não entenderam? Por que isso? Porque pode ser que realmente para eles não tenha feito sentido. Ou o que eles entenderam já é muito legal, já é o que eles conseguem compreender da vida como ela funciona. E a gente, como educador, é muito é muito sensível no final das contas, né? Porque a gente fica triste, a gente fica se questionando se a nossa prática educacional é boa. A gente fala assim, putz, será que eu sou um bom professor mesmo? Será que eu sou um bom educador? Será que eu fiz alguma coisa errada? E é isso, a aula ela pode sair totalmente do eixo. Eu gosto de dar o exemplo da aula de educação sexual. Se tem uma aula que consegue mudar em questão de 30 segundos, é uma aula de educação para jovens. Então, você chegou na sala de aula e falou, gente, vamos fazer as perguntas, que é a famosa aula, né? Pega as caixinhas, coloca aquela caixinha, aquelas dúvidas malucas. Aí você lê a primeira, não sei o que, dá risadinha, lê a segunda, dá uma risadinha. A terceira, alguém já pergunta ao vivo, a quarta, alguém já pergunta ao vivo, já começa a virar uma confusão, já é risada para todo lado. E olha que lindo essa prática, no final das contas, né? Olha que lindo como ela funciona. Lógico que a gente, como professor, como educador, tem que estar ali para manter o espaço como um espaço de aprendizado, mútuo, de respeito. Mas olha como essa aula, que normalmente é um caos, é uma confusão, ela tem um sentido no final das contas. E a gente fica lá, nossa, o aluno não decorou todas as partes do sistema reprodutivo. Que horror, sabe? E a gente fala assim, gente, será que ele precisa mesmo saber? Será que esse é o momento que ele precisa saber? Será que é lógico que ele vai precisar saber, ele vai precisar entender o corpo dele, como o corpo dele funciona? Mas eu preciso agora estar ali, sabe, 100%? Ou será que para ele vai ser muito mais interessante saber, por exemplo, eu tenho, como é que chama o desenho animado? Eu vou lembrar o nome do desenho animado. Vai ser um desenho que tem um capítulo que eles descobrem. Os alunos descobrem que as mulheres também sentem tesão, e daí eles começam a explodir a cabeça deles. Eu nunca lembro o desenho. É o. Eu vou lembrar o nome do desenho. É um desenho muito legal. Eles falam assim, nossa, mas as mulheres também sentem tesão, olha só que absurdo. Aí eles ficam chocados com isso. Eu falo assim, gente, o quê? E isso acontece quem é professor de Fundo 2 sabe que isso acontece na sala de aula. Que essa pergunta, quando surge, os meninos falam, ué, também? E aí você tem toda uma estrutura lá
machista, dentro de uma sociedade que não promove, nunca promoveu essa pergunta antes, mas se a gente, como educador, consegue modificar esse momento. E a gente esperava essa pergunta? Não esperava. Normalmente a pergunta vem, e daí a gente se coloca numa posição. Como você falou, Letícia. Às vezes eu preparei uma coisa muito louca para trazer para eles, e no final das contas, essa coisa muito louca não funcionou. Não deu certo, porque foi para um outro rumo. Eu gosto também do exemplo de que, às vezes, você tá lá na sala de aula e entra uma abelha na sala de aula. Quem é professor, educador, sabe que entrou uma abelha na sala de aula, a não ser que você consiga contornar a sala e falar, gente, importante essa abelha, que não sei o quê, você não sabe o caos que acontece na sala de aula. É aluno subindo no teto, é aluno berrando, é aluno falando que é alérgico, aí aparece 6 alérgicos, aí aparece um que já foi picado e começa a rolar no chão. Tudo isso acontece em 30 segundos. Uma abelha, acabou. Só daquilo que você tinha pensado no dia mudou. Então é isso, a sala é muito fluida. E a gente se frustra por não saber, não por não saber, mas porque a gente cria toda uma expectativa e essa expectativa às vezes ela é quebrada. Pode falar, alguém levantou a mão, não sei, não apareceu para mim aqui. Quem pode falar? É que apareceu só o nome do coletivo. Olá, sou Olá. eu, Natália. Não sei por que se conectou hoje como coletivo, mas tudo bem. Oi, Natália, tudo Boa bom? noite. Então, uma das experiências que eu já tive com a questão da avaliação é porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eles vão ficar com esse conceito, eles tarará, né? E às vezes a gente se surpreende muito quando a gente, depois de uma atividade, alguma coisa assim, a gente fecha com alguma questão mais lúdica. Então, por exemplo, depois de tudo isso, a gente vai fazer uma problematização, ou alguma, sei lá, interpretar, ou fazer uma obra de teatro, ou a gente vai fazer um conto, a gente vai fazer uma musiquinha, ou alguma coisa, sabe, assim, mais lúdica, e aí vai perdendo isso também, né? Porque se a gente, como seres humanos, também a gente fica muito introspectivo quando tem uma coisa que quebra muito com as nossas crenças e as nossas realidades, né? Então, quando a gente traz uma coisa mais lúdica, eu acho que isso permite que eles experimentem e eles consigam expressar muitas coisas que às vezes não consegue expressar no papel, ou que a gente, como pessoa adulta, né, não consegue enxergar o que eles expressam. Então, assim, o que eles escrevem, o que eles estão sentindo. Então, por meio de uma questão mais lúdica, uma dança, uma hora de teatro, uma poesia, por exemplo, às vezes traz questões que nem a gente imaginou. Então, assim, por exemplo, a avaliação não tem que ser necessariamente uma questão para pôr uma nota ou para pôr uma qualificação, mas para a gente entender como essas pessoas, né, que a gente não é mais criança, a gente não é mais jovem, né, bom, mais ou menos, né, mas como essas pessoas estão interpretando toda essa informação, né, e eu acho que é bom porque também a gente, como educador, educadora, traz essa alegria também para a aula, né? Porque a questão ambiental também, querendo ou não, a gente está num momento caótico. Então, assim, no momento que traz isso também, é como parece que ele quebra um pouco. Então, eu pensaria também em fazer alguma questão mais lúdica, mais artística, sabe? Assim, como para quebrar um pouco a questão mais teórica. Natália, eu sou Natália, tá, Matheus? Oi, Natália, tudo desculpa, aqui apareceu só o coletivo, eu falei assim, vou perguntar, né, porque eu também não quero passar vergonha. Eu super concordo, eu acho que práticas avaliativas, elas não se limitam a registros e registros formais, né, de nota e conteúdo. Eu fiz uma vez com os alunos, a gente trabalhando questões ambientais em sala de aula, né, e daí a gente falou sobre, na verdade, estava trabalhando cadeias alimentares e relações ecológicas. E daí a gente foi para as questões ambientais sobre desequilíbrio de cadeia ambiental. Falamos dos problemas, daí os alunos chegaram umas ideias malucas e no final da aula eu pedi para eles interpretarem uma cadeia alimentar, o problema do desequilíbrio ambiental. E foi muito legal. Por que foi muito legal? Porque era aluno rolando no chão, porque era o besouro triste que foi queimado pela floresta.
Era o aluno que era o fogo berrando na sala. Era o aluno que estava pulando porque ele era o macaco desesperado para sair da sala de aula porque a sala pegava fogo. Então, isso, para mim, valeu muito a pena. Por quê? Porque eu vi que eles entenderam conceitos de equilíbrio ambiental. Eu vi que eles desenvolveram uma percepção ali na sala de aula. Eu vi que eles entenderam que, no final das contas, o que estava se passando, qual o problema de um desequilíbrio ambiental, qual o problema de você tacar fogo na mata. Para eles, foi lindo. Foi maravilhoso. Tem um outro exemplo também, que é a prática que eu fiz, mas não é de educação ambiental, mas foi relacionada a desenvolvimento humano, né? E daí a pergunta era, o que acontece no corpo da mulher quando o bebê começa a nascer? E daí eles tiveram que, falei sobre isso em sala, que não sei o que, e daí eu dei massinha na mão deles, e falei, eu quero que vocês mostrem para mim o que acontece com as massinhas. E daí os alunos desenhavam, tipo, o bebê gigante, o útero gigante, coração pequenininho, porque apertava o coração. Olha isso, eu não precisei dar uma lista para eles marcarem o que estava acontecendo com cada órgão. Não, eles expressaram ali naquele momento, de uma forma artística, uma atividade, um conceito que, na minha opinião, para criança de 7 anos de idade, é extremamente complexo. É extremamente complexo. Eles mudaram as cores eles mudaram o tamanho que eles estavam fazendo, e daí a gente tem questão também, isso na sala, como eu falei, eu dou uma escola particular de alto padrão, então eu tenho um aluno negro na sala, e daí o aluno negro, ele foi lá e pegou a massinha dele, misturou com a massinha do outro para dar a cor daquele que ele queria colocar, a cor diferente de todo mundo. E isso também, para a gente como educador, brilha os olhos. A gente fala assim, o que está acontecendo nessa sala é, para mim, muito mais importante do que uma prova. Do que uma provinha lá, bonitinha, nome, não sei o quê, me conta, por que está rolando isso. Isso, para mim, eu acho que nós, como educadores, temos que olhar para esse momento e falar assim, isso daqui será que o que rolou da minha pergunta inicial lá, no meu primeiro momento, quando eu estava elaborando minha atividade de educação ambiental? Faz sentido isso, gente? Tá tranquilo? Sabe, uma dificuldade é porque assim, né? Eu trabalho com projetos, né? E aí a gente tem essa cobrança de avaliação quantitativa, né? E aí é complicado, né? Porque eu tava falando eu tô para bolar um tipo de avaliação. Porque o que acontece? Normalmente a gente trabalha com Fundamental 1, né? Fundamental 1 e 2 ali, mais ou menos, né? Só que agora a gente vai trabalhar com ensino médio. E aí o ensino médio, ele já requer uma avaliação quantitativa, porque eles já são maiores e tal, né? E aí para mim, vai ser a primeira experiência com o ensino médio. E aí eu tô pensando nessa questão avaliativa, né? Em como trazer, porque igual certa vez eu trabalhei com CRAS, né? De assistência, né? E, nossa, foi muito difícil. Eu consegui trazer eles, assim, no contexto, quando eu coloquei a questão sexual, e aí eu fui trazendo para ambiental, eu fiz um malabarismo. Que nem eu sei como que eu fiz esse negócio, que eu entrei no negócio, aí todo mundo me olhou, e aí a gente começou a desenrolar. Mas, assim, eu tive que fugir para depois voltar, né? E porque, às vezes, né, eles não querem... as realidades são diferentes, né? Você vai falar com um adulto, tipo, pra gente é comum, mas tem adulto que não sabe o bioma onde mora. E ok também, porque não faz parte. Ele só aprendeu isso na escola. No dia a dia ele tá apertando o botão na máquina, sabe? Então, assim, são muitas realidades, né? E aí a gente precisa levar um conceito X, uma explicação X, e às vezes são pessoas, né, com diversos mundos. E você tem que levar e você tem que trazer esse quantitativo avaliativo, né? E provar que dá certo, provar que precisa de investimento, né? É complicado, assim, a gente ter esse índice quantitativo mesmo, sabe? Assim, né? É por isso que é importante o quantitativo também. Eu acho que todas as suas formas de computar aquilo que está acontecendo, seja qualitativamente ou quantitativamente, seja a partir de uma prática lúdica ou não, ela precisa em algum momento, porque a gente precisa prestar contas, vamos usar essa palavra feia, prestar contas daquilo que a gente está fazendo, no final das contas, né? Eu falei, eu estou dentro de uma escola privada, de uma escola, uma educação privada hoje, e é isso, eu preciso que o aluno passe no vestibular lá, e assim, eu falo
como experiência que eu vi, que mãe com aluno com 7 anos preocupada que se o aluno vai ir bem, se a minha aula faz sentido para o aluno passar no vestibular. Eu falo, mãe, não é o momento. Mas para ela, na cabeça dela, já está desesperada com... E você entende uns pais preocupados, né? Porque quando a gente coloca educação privada, a gente está falando de um investimento, né? De uma educação de investimento, né? De um investimento educacional. Mas é o... Eu gosto... Eu tive essa aula uma vez na minha vida, tive essa pergunta, jogaram para mim essa pergunta, e eu fiquei horas pensando. Quem controla hoje a educação? É o vestibular que controla a educação ou a educação controla o vestibular? É o quantitativo que vale ou o qualitativo que vale? Por que tem qualitativo? Por que tem quantitativo? Como que eu preciso dar nota para esse aluno, mas por que eu preciso dar nota para esse aluno? Porque a gente vive num sistema que a gente valoriza o aluno que é nota 10, né? Porque é um sistema de troca, né? Eu gosto da expressão de que quando você dá um certo na atividade do aluno, você não está nada mais nada menos do que aprovando que ele fez certo a questão. E quando você dá um errado para o aluno, você está provando que ele fez errado a questão. Mesmo que o aluno que tenha feito errado não tenha entendido o que ele estava lendo, por exemplo. Você vai falar, naquele momento, é uma fotografia dele ali naquele momento. E a gente olha para tudo isso e registra isso como se fosse a coisa mais correta do mundo. Como se fosse de novo, um sistema de troca. Um sistema de, se você estudou para a prova, se você prestou atenção na minha aula, você foi bem na prova. Se você não prestou atenção na aula e não foi bem na prova, você não foi bem. Você não vai passar de ano, você vai ficar retido. Você vai ser punido por aquilo que você já te fazer. É quase uma vigiar e punir que a gente faz, né? A gente vigia o aluno na sala de aula para punir ele na hora da prova. E quantos professores, educadores, não só vivem desse sistema, compartilham esse sistema e olham para ele e falam que está tudo bem. E, de novo, a realidade do professor, do educador no Brasil hoje é uma realidade extremamente complexa. Então, é mais fácil realmente eu pegar e dar uma prova para todo mundo. Quem tirou nota azul passou, quem não tirou nota vermelha não passou. Eu estava na escola, eu tive até esse questionamento, porque eu corrigi a prova dos alunos de verde. E daí um pai veio perguntar para mim, mas por que você corrigiu de verde? Verde é bom ou ruim? Eu falei assim, é verde, não é uma cor, não é... Não, dele não, porque o azul que é nota boa. Quando eu vi verde, eu achei que ele já tinha tirado mediano. Eu falei, não, eu só gosto de verde porque era a caneta que eu tinha na hora. Então, e a gente é cobrado desse sistema, né? A gente é cobrado desse sistema de que a gente precisa quantificar aquilo que a nossa prática que a gente está fazendo. Porque, de novo, a gente está prestando contas que a nossa prática ela a gente volta. Aí sim a palavra eficaz. Se a nossa prática ela é eficaz, no final das contas, na sala de aula. Se a gente está dando 100%, qual o aproveitamento que eu estou tendo na sala de aula? Quando a educação não deveria ser um aproveitamento. A educação deveria ser uma prática multiplicadora, uma prática de conscientização, uma prática de formação crítica do aluno. Gente, vamos caminhar, porque eu sei que é um papo muito da hora, mas eu precisava só finalizar algumas paradinhas. Por quê? Porque eu vou trazer agora um estudo de caso. Desculpa, alguém mais quer falar alguma coisa? Não perguntei isso. Podemos continuar? Trouxe um estudo de caso. Então, eu peguei li um artigo científico bonitinho esses dias para montar essa aula. Estava pesquisando como é que a gente elaborar essa questão para ser uma questão mais interessante. Eu achei esse daí, que é uma prática, uma avaliação de uma atividade de educação ambiental com um tema solo. É um artigo que foi publicado pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele é lá de 2009, esse artigo, pela Vanessa e pela Daniela. Então, eu vou destrinchar ele rápido aqui para a gente discutir algumas paradas. Então, qual que era a ideia, né? O projeto de educação ambiental Paisagismo na Escola, Aprendendo a Natureza, foi desenvolvido por uns estudantes de engenharia florestal lá em 2006. E o projeto foi realizado numa escola estadual, lá de Curitiba, que envolvia os alunos da terceira série do ensino fundamental. E qual que era a ideia desse projeto? O objetivo era estimular o uso do pátio escolar para promover a multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade e realizar atividade de educação ambiental alinhada com as datas comemorativas, porque na época eles estavam comemorando a Semana do Meio Ambiente. E qual foi o tema da atividade? O tema era solo, que foi escolhido com relação ao dia da conservação do solo e pela importância do solo na natureza decorrente das más conservações que a gente tem de solo em geral. Bem, o que eles fizeram? Alguém quer falar? Desculpa.
Tudo bem, Priscila? Beijo, beijo. Muito obrigado por me aguentar falando durante muito tempo. Eu sei que eu falo muito. E a primeira parte foi: as crianças desenharam o que imaginavam ser o solo numa folha de papel, e daí, na segunda parte, rolou uma explicação sobre o tema, abordando a formação de solo, os fenômenos biológicos, químicos envolvidos, principalmente com relação a como o solo se desenvolve e as camadas, e para fazer um perfil do solo. Então, a ideia era que os alunos olhassem para o solo, desenhassem o solo pela primeira vez, e a partir de um registro de desenho, a gente imaginasse, depois de uma explicação, qual o perfil do solo imaginava. Prática que não teve, basicamente, uma prática educacional que não teve uma parte prática expressiva. Os alunos, lendo o artigo completo, eles foram lá, manusearam diferentes tipos de solo, viram diferentes tipos de perfil, analisaram a importância do solo, nessa parte de explicação do tema, mas o que eles fizeram? Eles tiveram um instrumento avaliativo no começo para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, e depois um outro momento onde eles redesenharam e entenderam o que acontecia com o solo. Isso é muito importante. E normalmente a gente faz essa parte de prática, essa prática de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, normalmente de maneira oral, né? A gente chega na sala e pergunta: e aí, o que vocês sabem sobre tal tema? Mas às vezes é muito legal a gente ter como educador um momento para a gente fazer o registro dos conhecimentos prévios que esses alunos possuem. Bem, como eu posso fazer isso, por exemplo, com um feijãozinho, né? Com a prática do feijão que a gente fez, que a gente estava falando. Pô, legal. Todo mundo aqui já comeu feijão? Eu quero que vocês desenhem uma árvore de um feijão. Feijão lá, uma planta, não sei o quê. Quero que vocês desenhem uma árvore de feijão. Vai vir cada coisa maluca. E depois, quando você faz a prática, se desenvolve outra questão. Então, a gente consegue comparar. De novo, não vai ser da melhor maneira do mundo, mas a gente consegue comparar o que o aluno tinha previamente de saberes acumulados antes e aonde foi o desenvolvimento dele. Então, a zona proximal do desenvolvimento e a zona distal de movimento. Até onde a gente conseguiu chegar com esse aluno ali de aprendizado. Se esse aprendizado ele trouxe alguma novidade, ele sistematizou alguma questão na cabeça do aluno ou não. Bem, e o que rolou? Então, quando a gente via as tabelas malucas, né? Então, eles analisaram 3 tipos de solo, né? 3 tipos de questões do solo. Os perfis do solo, o relevo e a cobertura da superfície do solo. Então, se tinha planta ou não. Então, quando o aluno desenhou poucos alunos desenharam alguns alunos desenharam solo de perfil, mas, por exemplo, não colocaram diversos perfis de solo, então diversas camadas, estratificações do solo, colocaram só uma grande solo. Poucos deles colocaram um relevo. Muitos colocaram, por exemplo, grama e árvore, mas uma quantidade pequena. E daí, eles, a partir de uma prática do mapa mental, eles observaram que depois a gente enxergou muito mais coisa. O que a gente enxergou? Por exemplo, se a gente pega, depois da nossa prática educacional, 23 alunos antes desenharam apenas um perfil do solo. E daí, depois da nossa prática, a gente teve que 12 alunos desenharam pelo menos 3 perfis de solo ambiental. Então, ele já começa a entender ali que o solo é dividido em mais uma estratificação. Quantos alunos colocaram, por exemplo, questão de acidez do solo? Inicialmente, 7 colocaram. Depois a gente teve que 5 diminuiu essa acidez. Mas quando a gente coloca de relevo, a gente já aumenta. Então a gente teve mais aluno colocando diferentes relevos do solo. Mas o mais legal, eu acho que vai na planta, né? Então, quando a gente coloca cobertura vegetal, os alunos colocaram uma diversidade de plantas muito maior do que era depois. Já junta, inclusive, 2 práticas essa questão, né? Já junta a prática de diversidade vegetal, de invisibilidade botânica e de estratificação do solo ao mesmo tempo. Então, a prática se torna múltipla. A gente consegue avaliar de diversas maneiras a questão. Olha lá o desenho, que bonitinho. Olha lá que fofinho. A gente vê os desenhos os mapas mentais do pós dos alunos, estratificados, desenhados, por exemplo, com chuva, desenhado uma cobertura vegetal,
olha quantas estratificações do solo, olha os tipos, as cores que os alunos usaram para mostrar esse processo. Então, a gente consegue ver que, a partir de uma análise prévia dos conhecimentos e uma análise posterior dos conhecimentos, tudo aquilo que se desenvolveu na cabeça do aluno, tudo aquilo que na sua prática educacional de educação ambiental modificou ou ampliou o conhecimento prévio que ele já tinha. Ele sabia que tem solo preto? Sabia. Ele sabia que o solo era diferente, que o solo tem uma importância ambiental? Sabia. Que as plantas estavam ligadas ao solo? Sabia. Mas quantos deles sabiam que ele é estratificado? Quantos deles sabiam fazer um desenho de um perfil de solo? Então, a gente olha nessa prática, a gente consegue, nesse estudo de caso, observar que a avaliação, ela me contou, no final das contas, o segredo na cabeça deles. O que estava rolando na cabeça deles naquele momento. O que, com o tempo, se desenvolveu. O quão a minha prática educacional, ela modificou os conhecimentos prévios desse aluno. Então, ela não passa a ser uma... Eu não posso vir dar nota para esse aluno, não posso vir dar 10 ou menos, ou 2 para o aluno porque ele tem desenhado. Mas eu consigo ver que rolou, em algum momento, uma modificação dos saberes dessa criança. E, bem, o que eu queria trocar uma ideia com vocês agora era... Imagine... Opa, imagem não, gente, era imagine, peço desculpas. Que somos professores que vão levar os alunos para uma cidade de Bertioga, que é aqui do litoral de São Paulo. E daí a gente vai falar sobre os diferentes ecossistemas e vamos conhecer o manguezal. A atividade consiste em um passeio monitorado por monitores locais até um espaço de mangue e caminhar sobre o local. Como a gente consegue construir uma proposta investigativa, pensando na aula anterior, e como avaliar essa proposta investigativa? E aí? Alguém quer pensar em alguma coisa? Alguém quer ter uma ideia? Alguém quer abrir o coração e falar alguma coisa que a gente pode fazer nesse sentido? Ou que já fez uma prática nesse sentido e queria compartilhar? Alguém? Tudo bem. Vamos lá. Então eu vou dar a minha ideia. Eu começaria, por exemplo, com essa prática, pedindo para eles pesquisarem músicas que têm a palavra mangue. Eu começaria assim. Então vamos pesquisar músicas com a palavra mangue. Uma ideia aqui, rápida. E daí eles vão pesquisar algumas músicas com a palavra mangue, e provavelmente eles vão cair na famosa música do Manguezal, que é a música do Chico Sainz, Nação Zumbi, que vai falar do caos à lama, da lama ao caos, que vai falar como o mangue funciona de alguma maneira. E daí, nisso, eu já traria uma imagem de um mangue para eles. E perguntaria qual cheiro esse mangue tem. Bem, na música, eu já teria ali o registro do que alguma introdução a essa atividade, e logo em seguida eu perguntaria do cheiro para a gente promover uma questão sensorial para esses alunos. Peguei esses alunos e levei para o mangue para a gente ver literalmente. Aí eles vão chegar no mangue, vão sentir o cheiro do mangue, vão ver a diversidade de plantas, vão ver a diversidade de tudo que está acontecendo naquele espaço, vão olhar para mim e começar a falar, realmente esse mangue não tinha o cheiro que eu imaginava. Eles vão olhar para a terra, aquela cor daquela terra que eles, na verdade, eles mal sabem o que é, e vão falar, não, realmente ele tem uma outra questão. Daí a gente entra para a parte investigativa. Por que tem cheiro ruim? O que é esse cheiro ruim? Por que tem esse cheiro forte de mangue? O que é isso? Isso é poluição? Isso não é poluição? Isso é natural do mangue? O que está acontecendo dentro daquele espaço para esse processo acontecer? Bem, aí a gente entra em uma diversa atividade que a gente pode fazer, por exemplo, experimental, de tentar replicar o cheiro do mangue e descobrir por que aquele cheiro existe, com, por exemplo, utilização de um ovo podre, com utilização de uma mistura química ali para extrair o cheiro de enxofre super forte e chegar na questão de decomposição no espaço que tem muito material orgânico em decomposição. E como é que eu avaliaria essa proposta, no final das contas? Pediria para eles escreverem uma paródia da música inicial, falando sobre o mangue. E daí eu identificar o que eles já sabem sobre o mangue, como eles funcionam sobre o mangue e por que esse mangue existe. Qual a importância ecológica dentro desse mangue. A gente vai ter uma análise de percepção ambiental a partir dos sentidos, talvez remeter a uma questão social para esses alunos saberem a importância do mangue
E, por último, gente, desculpa pelos cachorros que eles vão começar a latir, porque a gente passou o cachorro na porta. E, por último, eu ainda vou conseguir avaliar dos conceitos iniciais que eles tinham a partir da música, os conceitos que eles estão revendo agora na produção de uma paródia da música inicial. Faz sentido isso? Alguém teria uma outra ideia, alguma coisa para aprimorar? Não? Então fez sentido o que eu falei, gente? Ou ficou meio confuso? Fez sim, fez sentido. A ideia da música, como você já tinha trazido outra música, né, também, então acho que volta nesse, como você chamou, sequência didática, né? Então tem um jeito de tratar do assunto, né? Então introduzir com uma música, além de só ir num local, né, para conhecer esse contexto, assim. Exato. E a gente traz musicalidade, que é super importante para o aluno, para a autonomia dele e tudo mais. Bem, eu queria trazer mais duas coisas hoje que são legais. Eu acho que eu tenho mais uma aula com vocês, mas eu não tenho certeza, eu ainda estou vendo por causa de umas questões de horário. Se não tiver, a professora Jéssica é maravilhosa, ela vai continuar, com certeza continuar esse papo de questões de educação ambiental com vocês. E daí eu queria deixar algumas coisas, caso seja a minha última aula também, né? Que eu acho que são super legais e super importantes. Bem, a primeira delas que eu queria trazer para vocês é uma cartilha desenvolvida por alguns amigos meus, inclusive da época da faculdade, de um coletivo chamado Coletivo Cambil, que é o coletivo de educação, coletivo ambiental da biologia da USP. Então eu vou só finalizar aqui a apresentação. Calma aí, finalizar aqui a apresentação e vou trazer. Calma aí. Oh my God. Calma aí. Aqui. Desculpa, gente. Bem, isso daqui é um panfleto, é um flyer barra panfleto barra cartilha, desenvolvida por alguns alunos da faculdade da Faculdade de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Biológicas da USP, que chama Construindo Escolas Sustentáveis. Então, ele é uma cartilha, deixa eu colocar ela para rolar, disponível em PDF para todo mundo, eu posso depois, inclusive, até mandar no grupo, que é um manual prático de coletivo ambiental. Então, quando a gente está falando, a gente falou até agora, né, de a importância da educação ambiental, e eu tenho uma vertente, eu sou de uma vertente mais crítica da educação ambiental, né, de uma luta ambiental crítica, de um ecossocialismo, da gente entender o mundo a partir de não só que a questão ambiental, ela está diretamente ligada à questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento social, e que os impactos das desigualdades sociais impactam diretamente o meio ambiente, elas estão ligadas uma na outra, e esse daqui é uma cartilha que mostra como é que a gente pode transformar a escola numa escola sustentável. Não numa escola sustentável, não só na questão de gente, desculpa os cachorrinhos, acho que passou um cachorro aqui na porta de casa. Não só de uma escola que seja práticas educativas grandes, no sentido de reutilização de água, reciclagem de lixo, mas onde mais que a gente pode caminhar? Quais são as ferramentas que a gente pode ter que a gente vá fazer a tríade escola, sociedade e aluno funcionarem juntas, para que o aprendizado seja mútuo? Qual que é o papel social da escola na luta por um planeta melhor, por um planeta sustentável? Não só... Porque a gente não pode também cair na falácia de que a gente tem que resolver esse problema. Nós, educadores ambientais, nós, professores de ciências e educação ambiental, nós, professores de projetos de vida, nós, professores, estamos ligados a essa área de educação ambiental, vamos resolver o problema do mundo. Não, a gente está lá, como a Letícia falou, plantando uma sementinha maluca e fazendo com que essa sementinha cresça devagarzinho. Vai criar uma raiz ali, vai desenvolver ali uma raiz secundária, vai criar um caule, vai fazer fotossíntese e vai fazer uma produção de... Mas assim, por que a gente não pode cair na falácia que não tá dando certo, a culpa é nossa, sabe? Que a gente tá errando. Não.
A gente tem que pensar numa sociedade como um todo, no espaço da sociedade como um todo. Então, essa cartilha, ela vai trazer diversos passos de como nós, como multiplicador, qual o objetivo dessa cartilha, por que a gente tem que trabalhar essa questão de educação ambiental nesses espaços educacionais. Ela vai trazer nessa cartilha um exemplo que é para o ensino médio, mas assim, que é aplicado, pode ser adaptado para o ensino infantil. Ela vai trazer problematização das questões ambientais do planeta, por que a gente precisa de educação ambiental. Ela vai trazer o que a gente está falando de sociedade sustentável, qual é o contexto dela, o que a gente está conversando sobre ela e o que é uma escola sustentável. Então, a gente vai falar da tríade, currículo, espaço, gestão da escola, por que a escola é importante, por que a gente precisa de um espaço físico, por que a gente tem que olhar para a escola e saber aonde mais que a gente pode agir dentro do espaço, quais projetos a gente pode fazer na escola, para garantir que tragam para a própria escola benefícios e que essa escola se torne um ponto essencial de transformação. Um ponto essencial para a gente olhar e falar assim, isso é possível também fazer. Reutilização de água, por exemplo, da escola. A escola fez, a gente fez essa prática na escola, mostrou, e o aluno vai lá e replica em casa. E a gente já vai ter uma outra mudança, uma mudança de consumo de água, uma mudança de que para uma família, por exemplo, onde pagar a água é caríssimo, a gente vai ter lá água sendo reutilizada. Então, às vezes, o nosso impacto parece simplista, mas a gente é multiplicador. A gente não pode esquecer disso, que o que a gente está ali falando, o que a gente está ali conversando, o que a gente está ali discutindo, ele está modificando, de alguma maneira, aquela pessoa que está ali com você. E que é um espaço de multiplicação, literalmente. A gente vai estar pegando um que vai passar para 2, que vai passar para 10. Como é que a gente faz aquele aluno não ser só um aluno que vai estar passivo na sala de aula, mas que vai se tornar um agente também multiplicador na escola? Como é que essa escola pode fazer isso? Então, como essas práticas ambientais sustentáveis e como essas práticas ambientais são excepcionais e são excelentes dentro da prática da escola. Porque lá é o espaço para isso. Não, de novo, não estou tirando o poder de outros espaços educacionais, mas a gente está falando de falar de escola, é falar disso, é falar de como é que a gente faz com que esse espaço se torne um espaço democrático de luta por um mundo melhor. Então, essa cartilha vai trazer diversas coisas, diversas informações. Eu divulgo ela com amor e carinho, porque são de pessoas que eu conheço. A ilustração foi feita de um amigo por um amigo meu maravilhoso, que vão trazer práticas, que vão trazer questionamentos, que vão trazer indagações, que vão trazer formiguinhas atrás das orelhas para a gente como educador e para a gente como pessoas que estão ligadas à educação diretamente, de como a gente pode melhorar a prática educacional dentro da escola, e como essa prática ela pode se tornar sustentável dentro da escola, o que é muito importante para a gente. E é isso, ela vai trazer, no final das contas, uma prática, que é essa prática na ETEC Raposo Tavares, que foi uma prática sobre dispersão de sementes, que vai trazer como funcionou essa prática e como foi importante. De novo, mediada por diversas outras questões. Vou deixar isso para vocês terem como um material de consulta mesmo, né? Que é importante para a gente ter um material de consulta. E vou mandar no grupo para a gente depois, para vocês terem acesso a isso. E para finalizar, antes da gente ir embora e eu dar um tchau e a gente dá tchau, Não, a gente consegue passar aquele vídeo agora? Eu acho que é um vídeo muito, muito legal, que também é um vídeo de uma professora, a professora Rosana, professora doutora Rosana, professora de educação ambiental lá da Universidade de São Paulo. Ela trabalha muito com mídias e educação ambiental, então como as mídias são importantes na formação de educação ambiental, ou não importantes, ou como elas atrapalham. E ela é uma pessoa excepcional, ela deu uma palestra na época da pandemia, falando sobre as concepções de educação ambiental, e eu queria passar um trechinho dessa palestra só para a gente pensar na nossa prática educacional crítica. Pode ser? Nando, a gente consegue passar? Ixi. Foi. Atua com ações educativas em São Carlos. Para procurar força para a gente tentar combater e pensar no futuro
mesmo tendo tudo isso, a gente procurou aqui nessa apresentação trazer o repertório e trazer um pouco de Paulo Freire. A obra de Paulo Freire ela é belíssima, ela é imensa, e lógico que em uma apresentação a gente só vai trazer alguns dos conceitos, mas sem conseguir aprofundá-los. Esse ano é o centenário do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire tem uma contribuição muito grande na educação ambiental brasileira, por ter trazido essa contribuição da educação popular para a educação ambiental. Então, é muito significativo para a perspectiva de educação ambiental crítica, que é a que hoje a maioria dos pesquisadores do campo da EA trabalham. E Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Esperança, que acho que é uma leitura de cabeceira para o momento atual, ele vai indicar que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. É esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então a gente pensa que a pedagogia da esperança é algo essencial no momento atual, e aí vamos buscar na obra de Paulo Freire outros conceitos que a gente possa trabalhar para pensar nesse esperançar, para pensar nesse juntar-se aos outros para fazer de outro modo. E aí o título dessa apresentação traz o termo que está em Pedagogia da Esperança, na verdade está no livro dele Pedagogia do Oprimido, que é de 1960, que ele escreveu durante o exílio, e é retomado no livro Pedagogia da Esperança, que é esse que eu citei, que ele traz o verbo esperançar, como um agir, né, pela esperança, de 1980, que é o termo do inédito viável. Então, segundo o educador, quando ele escreveu tanto em 60 como em 80, as pessoas encontram em sua vida pessoal e social obstáculos e barreiras que precisam ser vencidas. A essas barreiras ele chama de situações limites. A gente pode entender que todos aqueles problemas ambientais que eu apresentei para vocês há pouco seriam as situações limites que a gente passa no momento atual. O inédito viável que ele apresenta é uma percepção que vai além das situações limites. Ou seja, além de eu perceber que essa situação limite está acontecendo, eu tenho sempre 3 atitudes frente a uma situação limite. Considerar que ela não pode ser transposta, então não há o que fazer, e ficar imóvel onde eu estou, não existe nenhuma possibilidade. Pensar que são algo que não queremos transpor, ou seja, não existe muitas vezes uma intervenção política para que as coisas mudem, então o que dá a impressão de que existem coisas que não se querem transpor, ou considerar como algo que existe e precisa ser transposto, e empenhar-se na sua superação. Então, é não negar, afirmar a sua existência e empenhar-se coletivamente na sua superação. Então, no último caso, é onde ele indica, né, a produção de inéditos viáveis, quando a gente percebe a situação limite criticamente e entende que queremos agir, que nos sentimos desafiados a agir, a interferir. E no próprio Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire indica, o mundo não é, o mundo está sendo. Então, a gente não naturalizar todos os problemas, é assim mesmo, não tem o que fazer, sempre foi assim, a não naturalização, e sim entender que as coisas estão acontecendo e cabe a nós também se envolver nesses acontecimentos, nesses potenciais de mudança. Partindo do conceito de inédito viável, 2 autores também da educação ambiental, que trabalham vários conceitos da obra freiriana para a educação ambiental, em um livro que também está disponível no formato remoto,
É o livro Educação Ambiental Freiriana, do Ivo Dickmann e da Sônia Carneiro. Aí eu coloquei a capa para vocês, que ele vai trazer essas situações limites para a questão ambiental, que seriam as ações humanas que desequilibram a sustentabilidade do mundo, da natureza, e geram essas situações limites. A ação necessária, que também é um termo que está na obra do Paulo Freire, é o ato limite, aquele ato que eu começo a tentar impedir que essas situações limites vão além. Então, é um ato limite que é transformador do mundo. E o novo que eu quero construir, né, nesse ato limite, é aquilo que ele chama inédito viável, o que é possível ser feito por homens e mulheres como sujeitos do seu tempo e da sua história, como agentes transformadores. Então, esse conceito, esses 3 conceitos, situações limite, ato limite e inédito viável, vão integrar a problematização de uma teoria e uma prática da pedagogia da sustentabilidade da vida. E daí eles fazem essa relação com a obra, né, de Paulo Freire para a educação ambiental crítica, particularmente. Desculpa, como prática, essa pedagogia deu uma desformatação. Será participativa, criativa, valorizando o pensamento e a ação criticamente referenciados. Portanto, uma prática pedagógica ousada e conscientizadora. E aí daí vem outro termo freiriano, que é o termo da conscientização. Existe um livro, né, que eu li o de 2016, Não mas parar, ele... Não Lógico, 2016 é uma reedição, né? A obra foi feita bem antes, foi feita na década de 70, e onde Paulo Freire indica que a conscientização é o teste de realidade. Quanto mais nos conscientizamos, mais desvelamos essa realidade, e mais aprofundamos a essência fenomênica do objeto adiante do qual encontramos, com o intuito de analisá-lo. Então, ele vai dizer que a conscientização não significa estar diante da realidade, olha, eu sei o que é essa realidade, eu entendo essa realidade. Ela não pode existir sem a praxis, que é um conceito freiriano bastante importante, que é esse ciclo de ação, reflexão. Então, uma ação gera um novo processo reflexivo, que gera uma nova ação, que gera um novo processo reflexivo, e uma conscientização que gere a ação. É dessa conscientização, e aí, lógico, na obra ele vai falar da diferença da consciência ingênua, da consciência crítica. Então, é lógico que aqui estamos falando num processo de consciência crítica. Outro termo bastante importante é o termo dos círculos. Gente, eu acho que, bem, nesses últimos 2 minutos, a palavra é esperançar. Eu gosto muito desse termo. Eu acho que ele é um termo essencial para a gente que trabalha com educação ambiental. Não só educação ambiental, mas trabalha na educação. Como a gente já conversou hoje, inclusive, já relatou hoje, inclusive, sabemos que é difícil, sabemos que é complexo, sabemos que o dia a dia lá na sala de aula do professor, do aluno, da relação aluno-professor, da relação aluno-professor-escola, da relação famílias, alunos, professores, ela é complexa, ela é multifatorial, ela é problematizadora, mas a gente não pode perder a esperança. E não é perder a esperança, mas é esperançar. É pensar que essa esperança, ela tá ali presente para todo mundo. E é por um mundo melhor. É para um mundo que possa existir no futuro. De novo, eu acho que a gente tem que ser crítico com isso, saber que não depende só da gente, não depende só de como a gente age em sala de aula, mas a gente está formando pessoas que vão no futuro tá olhando para esse mundo de uma outra maneira. E parece uma sementinha sendo plantada pequena, parece às vezes que nem é uma semente, parece às vezes que você olha e fala assim, o que está acontecendo? Mas é não perder a esperança. Não é não perder a esperança, é esperançar. É nunca ter perdido ela e ela continuar ali. E ela ser uma prática, a nossa prática de educação ambiental, ela ser crítica, ela ser problematizadora, ela ser reflexiva, ela ser, acho que a palavra mais bonita é ousada. É a gente ousar nas nossas práticas educacionais ambientais, porque para ter um mundo, para a gente continuar tendo isso, a gente precisa de um mundo. E esse mundo que a gente tem é esse mundo agora. Ele está sendo, ele não foi, ele está sendo, ele é um processo.
A nossa passagem é muito curta no final das contas para a gente não repensar os nossos hábitos e como a gente consegue transformar essa nossa perspectiva, a nossa percepção de mundo para todas essas outras crianças que a gente está, querendo ou não, influenciando, querendo ou não, de maneira, influenciando todas essas crianças. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim, só agradecer mesmo as referências, mesmo a aula, muito boas. Muito. Dá para ter uma noção mesmo para quem está começando, sabe? O que é feito dentro de sala de aula. Então, agradecer mesmo. Beleza? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço, eu fico de coração. Bem, eu tô no grupo também. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando. Eu ainda vou ficar nessa se eu dou mais uma aula ou não, mas se eu não der mais uma aula, eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. Eu sei que, como eu falei, somos uma minoria que está preocupada em observar como a gente pode melhorar o mundo de alguma maneira e estar tendo uma aula de formação e capacitação em educação ambiental de segunda e quarta-feira durante um tempo é realmente saber que a gente não está sozinho nesse mundo, que a gente tem gente junto com a gente pensando em como a gente pode modificar esse mundo para melhor, resgatar aquilo que já foi perdido e pensar no mundo melhor, esperançar. É isso, gente. Muito obrigado. Oi? Matheus, queria pedir para você mandar essas referências mesmo, essa cartilha, agora também essa última questão, tá? Mando. Porque foi muito bom mesmo ouvir um pouco. Tipo, no final você falou de Paulo Freire, aí para quem está estudando pedagogia, como eu, tipo, nossa. Então foi muito interessante ver como ele criou também um glossário sobre esse tema, né? Sim. Como ele criou esses termos, né? Também uma forma de educação ambiental, muito interessante. Valeu, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Eu mando depois o link. O vídeo, gente, tem 1h08 dela falando. É maravilhoso. Muito bom. Eu tive aula com ela e ela é maravilhosa também. Então, eu vou dar os dois para vocês. E Ela a também. próxima aula você daria sobre o quê? A próxima aula seria sobre. A minha proposta é pensar numa aula sobre mais estudos de caso. Então, eu estudar uma questão de práticas ambientais marinhas. Eu vou tentar. Marinha, assim, né? No sentido de educação ambiental marinha, mais voltado para o mar, porque é uma área que eu gosto muito, na verdade. E eu acho que é essencial a gente falar. Isso é uma coisa também que eu queria comentar, porque, tipo, a Mata Atlântica é um bioma que também muitas pessoas são afetadas por ele, né? E muitas mesmo, tipo, tem uma, né? Não sei se você sabe a porcentagem, mas tipo, muita gente, parece que a gente tem uma densidade demográfica por causa da colonização que está muito na costa, né? Só que é isso também que a outra colega falou, que muitos adultos nem sabem o bioma que vivem e tal. E aí faz parte, né? Você explicar que isso é um bioma, que isso é uma vegetação. Então é interessante que você traga também, esteja trazendo não só, por exemplo, o amazônico, sabe? Ou o Pantanal, que também vão ter a sua importância, mas como vocês estão falando no contexto de Sudeste, né? Vocês estão falando de, né? Você está falando de um lugar no Sudeste, né? Eu entendo. Então também traz que é parte da Mata Atlântica. O meu plano era trazer uma questão de comunidades caiçaras. Então a ideia era pensar mais tipo sociedade. Uhum. Daí pensar tudo como essa questão. É uma outra prática pedagógica que eu tive com um grupo de amigos, que a gente estudou os diferentes biomas descendo a Serra do Mar aqui da região de São Paulo, que é basicamente estender da Mata Atlântica até o litoral, e a comunidade está inserida nela. Então, como é que funciona a relação comunidade, educação ambiental e sala de aula, e daí trazer também um pouco mais dessa perspectiva sobre professor pesquisador. Então, como que a gente, como professor, pode tentar divulgar nossas práticas pedagógicas em sala de aula. Mas daí eu vou ver ainda se é possível, se não, a Jéssica também é uma professora maravilhosa, ela vai trazer uma questão mais crítica sobre o mundo, então acho que vai ser importante como arcabouço para a formação pedagógica mesmo. E eu já mando lá os vídeos, e é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma coisa para falar? Alguém? É isso, gente. Bora descansar então, porque descansar essa segunda-feira é bom. Muito obrigado, de coração, fico muito contente. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem.